Fala pessoal, beleza? Estamos em mais um episódio do podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi pedido por um seguidor, que é o tema Mapa da Ignorância. O conceito de mapa da ignorância, ele foi criado pelo professor Olavo de Carvalho para a gente entender de forma bem resumida ali o que a gente não sabe sobre um determinado assunto que a gente quer saber. Então eu vou pegar a definição que o professor Olavo deu, né, em algum determinado momento, e eu vou ler essa definição para vocês. Vocês não vão entender porque realmente é meio complexo, pode parecer complexo, mas depois eu vou explicando detalhadamente e aí a gente vai começando a compreender melhor esse conhecimento, tá? Primeiro, eu tenho 2 avisos bem rapidinhos. Eu tenho uma playlist completa só com episódios do professor Olavo de Carvalho, já deve ter uns 4 ou 5 episódios, então eu recomendo até que vocês vejam esses outros episódios, tá? Quem tiver no YouTube é só clicar no meu canal que vai estar lá a playlist. Quem tiver no Anchor é só você botar lá no meu podcast e digitar Olavo de Carvalho que vai aparecer uma série de episódios já para você, tá bom? Então tenha isso em mente, tá bom? Segundo aviso é que eu tenho, né, um outro podcast mais voltado para cultura pop, cultura nerd, jogos, filmes, que é o A Sociedade, tá? É com o meu amigo João e com o Quinha, também é meu amigo e é irmão do João, né? Eles são irmãos. E o João foi com quem eu fiz o meu episódio mais ouvido no YouTube, que é o episódio sobre o COF do professor Olavo, tá? Então, prestigiem ali aquele outro nosso trabalho, né? Tem bem menos seguidores, mas são assuntos mais leves que são bem bacanas, tá? Dito isso, a gente vai aqui para a nossa definição, né? Correta de mapa da ignorância, tá? Essa aqui é uma definição cunhada pelo próprio professor Olavo e ela pode parecer um pouco difícil no primeiro momento, mas a gente vai percorrer cada detalhe dela, tá bom? Então eu vou ler aqui o que ele falou. Mapa da ignorância é um conjunto esquemático de interrogações pela qual tomamos consciência daquilo que nos falta saber para compreender melhor aquilo que sabemos numa determinada fase da nossa evolução cognitiva. Então, beleza, pode parecer confusa essa frase, né? Mas primeiro vamos pensar um negócio aqui, né? Que ele fala esse termo evolução cognitiva. O que seria essa evolução cognitiva, né? Cognição é você saber alguma coisa, né? Apreender alguma coisa, né? Você conseguir captar a realidade de alguma coisa. E existem vários níveis de conhecimento, de apreensão da realidade. A gente pode ter ouvido falar sobre uma determinada informação, a gente pode ter vivenciado aquela determinada informação, a gente pode ter visto uma pessoa vivenciar aquela informação, e aí a gente vai ter diferentes níveis de conhecimento, né? Então, só para citar um exemplo bem prático, quando a nossa mãe fala não põe o dedo no fogão, né, no fogo, no fogão, a gente sabe, beleza, a gente vai se queimar. Quando a gente vê alguém se queimando, a gente, realmente, né, queima. Só que quando a gente se queima, aí a gente tem uma experiência verdadeira daquilo. Então, são vários níveis de conhecimento que a gente vai tendo. Da mesma forma é com todas as áreas do conhecimento, né? Então, eu vejo isso muito claramente, né? Quando eu estava fazendo a parte inicial do meu doutorado, né, em Química, que é a parte de pesquisa em laboratório, eu já tinha uma intuição de que era melhor buscar fazer experimentos mais simples e que não me dessem tanto trabalho para eu, digamos assim, conseguir otimizar a pesquisa. E na época eu até me culpava, eu achava que eu estava sendo preguiçoso, né? Porque, tô fugindo, né, do trabalho duro, né? Pensando nesse tipo de coisa. E aí, só, sei lá, ano passado que eu fui entender esse conceito de startup enxuta, que é um conceito mais do mundo corporativo, né? Que ele fala, olha, comece fazendo coisas fáceis de se fazer, que aí você consegue manter aquilo de uma forma sustentável. Depois você vai implantando algumas medidas ali mais difíceis, né? E comece com uma coisa fácil. Isso é mais voltado para a área corporativa, para a área de empresas, mas eu estava usando aquele princípio no mundo acadêmico sem saber muito o que era, sem entender muito o que aquilo era, que era um método de gestão mais eficiente. E aí eu entendi, eu consegui colocar aquilo em palavras, eu consegui explicar, né? Então o Olavo fala numa aula assim, clássica, icônica ali do COF, esqueci o número da aula, mas tem nas minhas anotações, ele fala que assim, tem um estudo
onde as pessoas começaram a jogar um joguinho de carta lá de adivinhação, e mesmo antes deles conseguirem dizer as regras daquele jogo de cartas, eles conseguiram entender o conceito da regra do jogo, e eles conseguiram ganhar o jogo. Então você vê claramente que antes da gente conseguir definir alguma coisa em palavras, a gente já meio que consegue tatear aquele conhecimento na nossa cabeça, né? E aí é até engraçado, às vezes você não sabe explicar bem uma coisa, e aí você lê um livro e você vê aquele livro explicando exatamente aquela coisa. Você, caramba, era isso, é isso que eu estava pensando, né? Inclusive, o livro 1984 ele fala aquela coisa, né? Que os melhores livros são aqueles que nos ensinam coisas que nós sempre soubemos. E eu, no começo, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei, como assim, cara? Eu já sabia a coisa e agora, se eu já sabia, eu li de novo aquela coisa. E agora que eu entendo, porque realmente é a gradação do conhecimento. Antes a gente sabia de uma forma mais no tato ali, meio que tinha uma noção e a gente vai progredindo no nível de conhecimento. Se eu não me engano, tem um trabalho do professor Olavo sobre Aristóteles que fala um pouco mais sobre isso. Eu não poderia falar sobre esse trabalho, porque eu ainda não li, pretendo ler, né? Ainda quero avançar um pouquinho mais no COF antes de pegar essas obras dele. Mas realmente a gente vê que existem níveis de conhecimentos quando a gente tem certeza de um negócio, quando a gente tem uma chance ali de achar que é aquilo mesmo, quando a gente tem uma impressão e quando a gente tem quase que uma intuição mesmo, tá certo? E aí a gente tem essa esteira, digamos assim, de conhecimento, né? Evolução cognitiva. E a gente às vezes pensa em um determinado assunto, né? Nessa busca por vida intelectual, e a gente fala, pô, beleza, eu sou um cara que eu quero aprender um pouco sobre a economia, eu quero aprender a história da economia, os métodos, as teorias econômicas fundamentais e tal. E aí, beleza, a pessoa ela começa a estudar sobre o assunto. Só que, se você começa a estudar sobre o assunto de uma forma desordenada, sem muito método, você acaba ficando meio que preso naquela situação. Você não consegue ir muito além. Você acaba lendo os livros de uma forma mais anárquica, mais desordenada, e aquilo não gera tanto conhecimento para você. É isso que eu acabei fazendo durante alguns anos, né? Eu pegava livros que as pessoas recomendavam e ia lendo, meio que de uma forma mais anárquica, assim, sem entender muito bem o que eu estava fazendo. E aí, hoje em dia, realmente eu consigo entender que eu tenho que traçar um plano de estudos e ir progredindo paulatinamente. Primeiro, ler literatura, conhecer bons filmes, né? Boas obras de teatro, de livro, e depois ir para o conhecimento mais filosófico e tudo mais, esse tipo de coisa. E é natural que a gente vá aprendendo as coisas, né? O Olavo até diz, citando uma frase de alguém, que nós precisamos ler vários livros para ler bem um livro. Então a gente às vezes precisa passar por essa fase mais anárquica do estudo para depois saber direcionar bem o que a gente está estudando, né, de fato. E aí é que entra esse conceito de mapa da ignorância, porque é o seguinte, né? Beleza, você é um cara que começa a ler, aí lê filosofia, aí lê literatura, aí lê psicologia, lê isso aqui, lê aquilo. E aí, em um determinado momento, você pensa, cara, eu não posso ficar lendo várias coisas de vários assuntos sem nenhum critério, senão eu vou estar só, sei lá, beleza, vou estar adquirindo uma bagagem, uma cultura geral, isso já é muito legal, né? Já é muito interessante. E tem muita gente que vai parar aí, sem problema nenhum. Só que, se eu tô querendo levar uma vida de estudo sério, pegar uma área para me especializar, eu tenho que montar um plano de estudos, quais obras que eu vou ler, o que eu vou ler, o que eu não vou ler, o que eu vou ler antes de outra coisa. Então, por exemplo, eu posso dar a minha realidade, né? A minha área de estudos é muito voltada para o conhecimento, a teoria do conhecimento, né? A epistemologia. Aí, para estudar isso, eu tenho que estudar um pouco de método científico, eu tenho que estudar um pouco das escolas de pensamento que tiveram ali, que abordaram esse tema, e eu tenho que estudar também, por que não, a parte mais de pedagogia, didática, que é, digamos assim, a aplicação, né, disso na sala de aula, no ambiente de aprendizado. E aí você pensa, pô, mas como é que você vai saber que você tem que ler essas coisas? Simples, você vai montar um mapa da ignorância. E aí é que entra esse conceito. Você vai fazer o seguinte, ó, beleza, se eu quero aprender sobre economia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, de repente, um livro ali sobre história dos estudos econômicos, e aí vou ler aquilo de cabo a rabo, vou ver quais foram os principais pensadores, vou ler os principais pensadores, vou ler os principais estudos
de como esses sistemas foram aplicados, e aí eu vou montar uma bibliografia em cima disso. Mas não vou ler só isso, vou ler de repente obras de ciência política, obras de direito, obras que tratem de assuntos correlatos a esse assunto de economia, né? Então política, sociologia, até psicologia, porque como a economia é uma ciência que depende da ação humana, então é interessante saber um pouco dessa questão psicológica e você estudar assuntos correlatos àquilo que você quer saber para você montar o seu plano de estudos, né? No meu caso, eu preciso saber a história, porque assim, a minha parte de estudo é epistemologia, mas tem um foco também naquele método científico, né? Porque eu tenho essa história, né, mais acadêmica e tudo mais. Então eu tenho que estudar um pouco a história das ciências naturais, eu tenho que estudar um pouco de como ela foi se desenvolvendo de uma forma até outra, o início da ciência moderna, os pensadores que são racionalistas e os empiristas, como que, por exemplo, era vista o estudo da natureza nos primeiros séculos, né, antes da ciência moderna. Eu tenho que estudar tudo isso. Só que, muitas vezes, por exemplo, eu sei disso, né? Eu sei que eu não sei essas coisas. Mas se você parar para pensar, a maioria das pessoas não sabe que não sabe certo assunto, né? Então, só para você entender. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu não sabia que eu ignorava vários aspectos. Eu comecei a estudar o pensamento científico, né? Então, a história da ciência. E aí eu fui ver, pô, não posso estudar só a história da ciência. Eu estava vendo ali que tinha várias filosofias que influenciavam nisso. Então também tem que estudar um pouco a história da filosofia. Para entender melhor isso, eu tenho que também estudar, de repente, um pouco de história da igreja, para entender qual era o papel da igreja nesse pensamento, né? Existe muita crítica, fé e razão e não sei lá o quê. Então, conforme você vai procurando informações sobre aquele assunto, mais você vai se deparando com coisas que você não sabe. E aí é que você cria o seu mapa da ignorância. No meu caso, eu fui, caramba, realmente tem várias histórias ali, quer dizer, vários aspectos ali da história da filosofia que eu preciso saber para entender o pensamento científico, beleza? Então adicionei isso no hall de coisas que eu tenho que entender melhor. Poxa, eu estou vendo aqui que tem um livro aqui do Mortimer Adler ensinando os principais livros de matemática e ciência ao longo da época, então vou incorporar isso às coisas que eu preciso saber. Poxa, eu estou vendo aqui que tem vários conhecimentos ali daquelas ciências antigas, alquimia, astrologia, tinha mais outra agora que eu esqueci, mas enfim, esses conhecimentos eles também são importantes para a gente saber, numerologia, porque antes da ciência moderna, esses conhecimentos eles estavam meio que juntos, né? A astronomia e a astrologia andavam meio que juntos, então é bom a gente saber fazer essa elencar as coisas que a gente não sabe que a gente vai precisar estudar. E isso é o que é legal, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que faltam coisas para a gente saber, né? Então, às vezes, a gente vê aquela pessoa que, sei lá, começa a vida de estudos, aí lê um livro do Santo Agostinho, lê um livro do Platão e lê um livro do Chesterton e fica, nossa, não, agora eu sou muito culto. É porque realmente ele não estudou tanto assim. Se ele fosse estudar mais e se desenvolver um pouco por esse assunto, aí realmente ele ia ver que ainda falta muita coisa no hall de saberes dele. Então, a gente tem que começar a tatear um tema, começar a pegar os livros clássicos desse tema e organizar em ordem cronológica. Era assim que os filósofos faziam. Então, se alguém quer saber um pouco sobre, sei lá, filosofia moral, então beleza, você vai e pega os grandes clássicos de filosofia moral ao longo dos séculos. E você vai ver os problemas que eles estão tentando resolver ao longo dos séculos. Você vai ver que os problemas eles vão mudando um pouco ao longo do tempo, as demandas até, né, que existem na sociedade vão mudando, e você vai vendo que essa discussão ela vai percorrendo ao longo dos séculos, né? E às vezes você vê que alguns filósofos, por eles não terem o conhecimento completo de um determinado assunto ao longo da história, eles acabam repetindo os mesmos erros. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava lendo o livro A Cidade de Deus, né? Em um determinado momento nesse livro, o Santo Agostinho ele pega um filósofo pagão que se chama Varrão, né? Varrão, sei lá. E ele bate ponto a ponto as doutrinas pagãs, né? Que dizem que Júpiter que era a representação do verdadeiro Deus, e que os deuses eram só personificações da natureza e tal. E ele vai batendo tecla por tecla na teoria e refutando. E, pô, se o cara
tivesse lido isso, ele tivesse lido essa obra clássica, que é a Cidade de Deus, ele não cairia nesses mesmos erros que esses neopagãos cairiam hoje em dia. Então você vê que muitos erros hoje em dia de ideologias, de movimentos políticos, de movimentos filosóficos assim que são meio viciados, meio com erros assim bem graves, eles começam porque muitas vezes esses sábios, esses filósofos, eles não têm o conhecimento do próprio mapa da ignorância. Eles só vão lendo, tateando as coisas aqui e acolá, vão misturando tudo numa massa amorfa de conhecimentos, não conseguem ligar aquelas coisas que estão sendo faladas e aí eles não conseguem progredir no conhecimento, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo bem prático, assim, sabe, pessoal? Vamos pegar aqui que a pessoa queira aprender química. Química é uma matéria da escola, né? Até minha matéria que eu fiz na faculdade, que eu estou fazendo agora no doutorado. Mas vamos pegar química, que o pessoal vai entender na sua maioria. Beleza. Você quer entender química, certo, né? E vamos supor que você queira ser o expert da química, tá? Você vai pegar primeiro, talvez ali um livro do ensino médio, né? Para você começar a ler. E aí você foi e leu tudo no ensino médio. Aí você pensou, caramba, realmente, eu vejo que tem várias áreas da química e agora eu vejo que eu preciso aprofundar com livros de nível superior, nível de faculdade. E aí você vê lá que a química da escola ela é dividida em 3 partes, né? Química geral, físico-química e química orgânica. E aí você depois descobre até que tem a química inorgânica. E aí você pega lá um livro bom ali de química geral, um livro bom de química orgânica, um bom de química inorgânica e um bom ali de físico-química. Pô, legal, né? Interessante. E aí você começa a ler um por um. Aí beleza, você lê o livro de química geral. Aí você vê que tem vários conhecimentos ali dos orbitais, do modelo atômico, que estão presentes na química quântica, né? Na mecânica quântica, na física quântica. E aí você, beleza, pega um livro de quântica para ler. E aí você vai e lê aquele livro de quântica. E aí você vê, pô, tem várias discussões filosóficas embutidas nisso. Então você vai e pega um livro de história da filosofia para entender. E aí você vê que existem algumas escolas de pensamento que estão contidas ali. Então você pega as principais escolas de pensamento e começa a ler para entender. Aí beleza, ah não, realmente, beleza, vou parar por aqui. Aí você vai lá no livro de físico-química. Aí você vê que tem vários fenômenos físicos que te ajudam a compreender a química. Então você vai lá, estuda física, estuda um livro de física ali, né, de ensino médio, aí você vê que tem a física do ensino superior, que é dividida em elétrica, em mecânica, em eletromagnetismo, em acústica, aí você vai ler vários livros de física. E aí você lendo esses livros de física, você vê que talvez te faltem alguns conhecimentos matemáticos para resolver certos problemas, certas equações ali. E aí você vai e você começa a ler mais coisa de matemática. E aí você lê matérias de ensino médio e depois você vai para as matérias de ensino superior e vai ler estatística e vai estudar também cálculo diferencial e integral. E aí você, sei lá, vai ler o livro de orgânica, você vê que tem a partir de polímeros, né, que são os plásticos, e é um pouco diferente. E aí você vê que tem certos conhecimentos ali que você tem que saber das máquinas que são utilizadas para analisar, então você vai estudar análise instrumental. Ou seja, se você quiser realmente se dedicar a um campo, você nunca vai acabar os seus estudos. Você consegue ver como existe cada vez mais. Cada vez que você vai cavando, você vê que o buraco é mais fundo. Então você tem que saber elencar, inclusive, o que você vai estudar e o que você não vai estudar, né? Existe aquele velho ditado que faz muito sentido, que não dá para abraçar o mundo. Então você vê, a química é uma disciplina, certo? É uma disciplina. E ao mesmo tempo você vê que essa disciplina, ela tem diversos braços, e se você quiser se dedicar a vida inteira a estudar química, você não vai acabar esse estudo, porque é muito profundo. Inclusive, a química, por ser uma disciplina assim muito acadêmica, novos estudos de química saem a todo momento. E você vê, por exemplo, eu estou fazendo doutorado em química, mas eu estou fazendo doutorado em polímeros, que é uma área dentro da química orgânica, ou seja, tem a química, dentro tem a química orgânica, dentro tem polímeros. E eu não estudo tudo de polímeros, eu estudo mais a parte de síntese, né? A parte de fazer o material. Então, mais um nicho ali dentro. Então você vê que realmente eu meio que ignorei a parte de química quântica, de química inorgânica, né? Não que eu ignorei, eu sei só o básico.
E eu foquei nessa parte, e quanto mais nessa vida intelectual, né? Se você vai se dedicar, de repente, à economia, talvez você vá se aprofundar mais ali, sei lá, em Adam Smith, ou não, você vai se aprofundar mais no liberalismo, ou talvez no marxismo. Então você tem que saber eleger, saber elencar o que você vai estudar ou não. E aí você vai se dando conta do que você não sabe, para aí você desenvolver os conhecimentos para você passar a saber. Então eu vou pegar essa frase do professor Olavo, vou ler de novo e explicar ponto por ponto, tá? Mapa da ignorância é um conjunto esquemático de interrogações, ou seja, quando você vai começar a estudar um assunto, você pensa várias interrogações. Economia. Qual é a história da economia? O que a economia prega? Quem foi que surgiu com esse assunto? Por que, sei lá, o dinheiro tende a perder valor com o tempo? Por que uma taxa de juros pequena influencia o crescimento econômico? Como é que funciona o desemprego? Você tem várias questões ali, né? Várias interrogações. E aí você, claro, vai ter que buscar obras clássicas ou algum outro tipo de material que vai solucionar essa questão para você, né? Então, é um conjunto esquemático de interrogações pelo qual tomamos consciência daquilo que nos falta saber. Ou seja, a gente faz essas perguntas e a gente vê, beleza, eu preciso saber então a história da economia, eu preciso saber os princípios básicos aqui da macroeconomia, preciso saber um pouco aqui da microeconomia, sei lá, como é que funcionam as empresas e tal, né? Os negócios. Então, pelo qual tomamos consciência daquilo que nos falta saber para compreender melhor aquilo que sabemos numa determinada fase da nossa evolução cognitiva. Ou seja, economia, a gente sabe um pouquinho ali, sabe, beleza, que diminuindo a carga tributária favorece a economia, né? Simplificando o imposto, a gente até sabe um pouquinho, mas entendendo mais profundamente aquele assunto, aí sim a gente vai elevar o nosso conhecimento de uma forma muito mais profunda. Então, é um conjunto esquemático de interrogações, é uma série de perguntas que nós vamos fazer, né? E que vão nos fazer perceber que a gente não sabe vários assuntos daquele tema maior que a gente quer aprofundar, tá bom? Então, basicamente, é uma série de perguntas, de questionamentos que vão nos fazer aprofundar o nosso saber naquela área que a gente deseja saber, tá? E a gente também tem que ser elegante. Elegante por quê? No sentido de saber eleger as coisas, porque não adianta a gente querer ser um polímata assim logo de cara, né? Com o passar das décadas a gente já pode até realmente se tornar polímata, né? Que é aquele sábio que sabe coisas de várias áreas. Mas no primeiro momento, acho que é interessante a gente saber elencar o que a gente precisa saber e o que a gente não... o que não é a nossa prioridade no momento para saber, tá bom? Então a gente tem que fazer esse exercício de humildade mesmo, tá certo? E se você achou interessante, não esquece de se inscrever aqui no podcast, tá? Independente da sua plataforma, tem um botãozinho para você seguir o podcast, seja no YouTube, no Spotify, né? No Google, na Apple. Você pode seguir o podcast para atualizações semanais. No momento são 3 episódios por semana, tá bom? Vai ter bastante conteúdo aí para agregar para você. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê no próximo e não se esqueça da playlist do Professor Olavo que está disponível para você, tá bom? Até mais, pessoal. Grande abraço.